E aí galera, eu aqui pra mais um vídeo. Mais uma vez vamos fazer um top 10 de Dark Souls, tá? Ficando foda, né? Não, mas tipo assim, eu decidi fazer esse top 10, só que esse daqui é de Dark Souls 1 e eu decidi fazer isso porque geralmente ninguém nunca faz top 10 de Dark Souls. É, ficam muito, sei lá, ninguém faz top 10 dos jogos Souls, então eu decidi ser o cara do top 10, aquele esquisitão. É, vamos nessa, né galera? Fazer o quê? Alguém tem que fazer esses vídeos, mesmo que seja aleatório. Tô zoando, mas vambora nessa. Como é que começa o vídeo? Before the night is falling, call on the heavens and amen. Follow the night as your Messiah calling, bring on the sacrament, amen. Come on the other side, into the dark we hide, gather for the right side, please come. We are the force of light, into the war we ride, hallelujah. Stand up for the light and call the pipe, let your man go out before the light. Abrindo como último lugar, ele que é um dos personagens mais queridos da lore, Solaris, ou Solaris, para os mais íntimos, o Sol, ou a personificação do Sol. Esse personagem é o personagem mais amado de Dark Souls e Play the Surge pra você também. Aquele que não deixa like não faz Play the Surge, entendeu? E vamos nessa. Geralmente ele é um dos personagens mais amados de Dark Souls e o segundo undead mais forte da lore de Dark Souls 1. Ele é dito como um dos maiores heróis de todos e muita gente ama esse personagem e eu gostaria de botar ele aqui na lista por causa disso. Também porque ele é bem poderoso. Se não bastasse pro nosso protagonista, ele é o segundo undead mais poderoso. Ele nos acompanha em toda a aventura em Dark Souls 1. Praticamente ele é tipo o segundo mais forte. O Solaris é bastante forte e em sua armadura existem dicas afirmando que ele é especial só porque ele é Solaris. Sua armadura é simples e comum, mas é mostrado que ele é especial por ele só. Em outras palavras, ele é incrível. Solaris chega a ser um dos heróis mais impressionantes de todos. Ele tem uns raios solares bastante poderosos, seus estilos de combate são bem interessantes e ele é um antigo guerreiro de histórias, então é bem interessante em si. Solaris também apresenta ter habilidades impressionantes de combate corpo a corpo, ele apresenta ter controles de magias de raios também, que é bem impressionante, e é um dos anéis mais poderosos de tudo. Se não fosse pela parte da lore que ele fica meio... que ele sofre na quest dele lá, que ele fica meio depressivo e é dominado por aquele bicho, Solaris seria muito mais poderoso na lore em si. Solaris é o segundo undead mais forte de Dark Souls e ele ficar aqui não é fácil não, então coloco aqui Solaris, o grande cavaleiro da história. Abrindo como top 9 ele, que é o dragão mais odiado da lore e o dragão sem escama, Sif the Chaos, ou Sif praticamente, não confunda com Sif o Lobo, porque esse dragão é muito mais desgraçado. Resumindo, ele é um dragão que lutou na grande guerra dos dragões, mas ele lutou ao lado dos humanos e ajudou os Gwyn a meio que matar sua própria raça, sim. Ele ajudou o Gwyn a exterminar sua própria raça, só pra ter uma ideia. Ele é meio que um dragão e recebeu uma parte da alma do Gwyn. Ele é bem poderoso, mas ele não possui escamas, isso que fazia ele ser diferente dos outros e odiar seus próprios irmãos dragões. Ele também é um dragão muito poderoso, apesar de tudo, mas ele é o dragão mais fraco de todos, porque ele não é imortal, qualquer coisa podia matar ele. Mas ele criou meio que um cristal capaz de dar meio que a imortalidade pra ele, e assim conseguiu se tornar imortal, entre aspas, mas se nós destruirmos o cristal ele volta a ser normal. Ele é um dragão meio obsessivo, e ele é meio complicado de se lidar. É dito que ele enlouqueceu e fazia experimentos, torturando bastantes seres ao todo. Ele é um dragão muito louco e muito genial. Ele é tipo um cientista louco e também foi responsável pela criação das magias de Dark Souls. Qualquer magia criada baseada em cristal ou magias comuns geralmente foi criada por ele. É dito que ele foi um dos predecessores da magia de Dark Souls, se não fosse pela bruxa de Azeroth, mas ele é considerado um dos maiores criadores de magia. Ele criou a maior variedade de magias possível no universo e é dito que suas magias eram incríveis. Ele tinha uma biblioteca dele, que tinha um estoque absurdo de magias. Então, sim, eu coloco ele aqui, mas eu odeio esse personagem, ele é um desgraçado. Abrindo como top 8 ele, que foi abençoado mais ou menos pela Lua Gwyndwin, ou Gwyndwin, eu não consigo dizer o nome certinho. Meio que ele é um filho andrógeno do Gwyn, e ficou responsável por guardar o Norlondo pelo próprio Gwyn em si. Ele é considerado um dos cavaleiros mais poderosos de todos, e foi criado meio como mulher, por causa de sua aparência. Ele meio que foi abençoado pelo poder da lua de Dark Souls em si.
O poder dele é baseado em si. Ele tem poderes bastante legais, tipo teletransporte, poderes da lua e magias bem poderosas ao todo. Ele é considerado um personagem bem interessante na lore. É um personagem muito complexo, mas ele não é muito poderoso não. O poder dele é bem... Eu acho bem ruim a luta na rede dele. É muito chato, eu acho. Pra minha opinião, a luta dele não vale muito a pena não. Por causa disso, Gwyndolin criou uma ilusão que afetou toda a Norlondo, parecendo que a cidade estava habitada, meio que por causa disso. E Gwyndolin ficou responsável por cuidar de Norlondo. Gwyndolin também nasceu com uma maldição, meio que a maldição fazia ele ter cobras pelo corpo. Isso foi meio bizarro em si. A luta dele eu acho bem chata na realidade, eu não gosto muito, já falei isso 2 vezes, é foda né? Mas vamos nessa. Gwyndolin também tem uns poderes bastante derivados da lua. Também ele é um dos últimos negócios e vive escondido em Norlondo. Eu coloco ele aqui porque ele é bem poderoso em si. E é um dos filhos de Gwyn mais fortes que nós temos da lore em si. E também seus poderes da lua são bem impressionantes. Abrindo como top 7 os guerreiros que se complementam em habilidades e em força. E são meio que um ao contrário do outro, Small e Oystein. Praticamente são guerreiros que se complementam. Um é gordo, o outro é magro e vice-versa. É quase isso, mas não é tão assim, mas vamos explicar mais ou menos. Vou tentar explicar rápido. Meio que o Small é um gordão aqui, ele é meio rápido, forte pra caramba e não é gordo, ele é tipo pura bomba mesmo. O maluco é monstrão. Ele é descrito como um dos guerreiros mais fortes em quesito força física e tem uma resistência absurda. O Oystein é meio que o cavaleiro entre eles, ele é um caçador de dragões muito poderoso e recebeu uma parte da alma do Gwyn, mais ou menos. Ele é dito como um dos poderosos cavaleiros de todos e possui em seu arsenal uma grande quantidade de magia de raios. Sem considerar que ele é um pouco rápido, é considerado o cavaleiro mais rápido de Dark Souls em si. Então é bem absurdo, ele é considerado o cavaleiro com a lança mais afiada de todos. Cada um deles se complementa, em mesmo um ao contrário do outro. Eles se complementam em cada batalha, então tipo assim, quando eles estão unidos, eles são meio que uma equipe que se complementa. Um corrige a fraqueza do outro e vice-versa. E quando eles morrem, meio que eles conseguem se fundir. Se um pega o poder do outro, fica ainda mais forte. Sem contar que essa luta é terrivelmente difícil no jogo. Esses bichos também são fortes na lore também, só pra ter uma ideia. É bem bizarro. Então aqui na posição 7 nós temos Oystein e Small, os dois poderosos. Aqueles que te fazem sofrer à noite, né galera? Abrindo como top 6 ele que é o deus da morte do universo Souls, Nito. Meio que o Nito é o deus da morte do universo Souls. É descrito como o primeiro ser a morrer no universo em si. Ele lutou na grande guerra dos dragões em si. E meio que demonstrou ter uns poderes de praga lá, mas geralmente ele não demonstra isso na gameplay, o que eu achei meio interessante em si. Nito é dito como o deus mais isolado do universo Souls. Ele não conversa, não vive com os outros deuses, mas ele possui um exército de esqueletos que é bem poderoso. É dito que ele tem poder de pragas, destruição e poderes de morte. Em resumo, ele consegue arrancar a humanidade de seus oponentes, como é mencionado na lore. É quase parecido com os Dark Rages em si. Eu acho bem interessante isso. É dito que Nito também ele só adora a humanidade. Ele não liga para os humanos ou para outros seres. Em outras palavras, ele só quer o seu exército. E só se importa com seres para ganhar mais esqueletos para o seu exército. Nito é o deus mais incompreendido de Dark Souls e um deus bem complicado para mim, em minha opinião. Abrindo com o top 5, nós temos ele, Calamity, o dragão incontrolável. Tipo assim, ele é muito interessante. Calamity é um dragão diferente dos restos das raças de dragões, como a gente conhece. Ele é de um ramo de uma raça diferente de dragões, voltada mais para o combate, o que é meio interessante. E então ele tem habilidades um pouco mais diferentes. Sim, a galera não entende, mas existem várias raças de dragões em Dark Souls, se não me engano são 5 ao todo. Calamity é um dragão um pouco mais voltado para o combate. Seus poderes incluem meio que ele ser um pouco mais rápido, um pouco mais negócio, e ele parece muito mais um Wyvern por causa de sua aparência. Ele também só possui um olho, que é aquele olho grandão, meio vermelho. E ele também tem umas outras habilidades voltadas ao combate, como o fogo dele, que é meio negro, devido a ser de uma outra espécie. Os seus poderes gravitacionais, que ele também tem, são bem interessantes em si. Calamity é um dragão um pouco mais voltado para o combate, o que garante vantagens a ele. Ele já é um dragão forte naturalmente. Os cavaleiros de Gwyn não conseguiam derrotar ele por causa disso, e ele é dito como um dos dragões mais rápido. Foi precisado do Gol para nós acertar ele na DLC para derrotar esse bicho, só para ter uma ideia. Ele estava ferido, porque se derrotar ele voando é impossível, o que torna bem interessante. Calamity é um dos dragões mais poderosos de todos. Eu deixo aqui, porque o bicho é forte. Abrindo como número 4, ela, que é teoricamente uma das pessoas mais fortes da lore, Bruxa de Azelith, a mãe do caos para os mais íntimos. Ela meio que criou meio que os demônios no universo Dark Souls. Tentou recriar a primeira chama, ela lutou na Guerra dos Dragões também. Chegou a ser um dos personagens absurdos da lore, praticamente. Ela meio que, vamos explicar os fatos que ela fez mais ou menos. Ela criou a primeira chama, tentou recriar a primeira chama em Dark Souls e deu certo. Lutou na primeira Guerra dos Dragões e meio que quase queimou metade dos dragões em si. E chegou a ser a mais poderosa de todas em quesito de magia em si. Ela meio que criou toda a magia do universo Dark Souls, é afirmado.
mas não se sabe ao certo se foi ela ou foi outro, ou foi o Sith The Chaos, o que é bem complicado de saber. Ela meio também criou outras coisas, como os demônios de Dark Souls, não sabe se é intencional ou foi culpa. Mas uma coisa que eu devo concordar, ela é poderosa. Em sua forma Battlefield, parece que ela tem o poder da chama incontrolável, o poder do poder que criou meio que os demônios, então ela é muito poderosa em si. Eu acho que é um boss muito forte e muito legal, mas a luta dela é muito ruim. Na moral, minha opinião sobre essa luta é a pior luta de Dark Souls pra mim. Minha opinião, tá? Abrindo como terceiro lugar ele, que é o cavaleiro mais forte do universo Dark Souls, Artorias do Abismo, ou Artorias do Abismo Walker. Teoricamente ele é o cavaleiro mais forte de Dark Souls, é o segundo guerreiro mais forte além do Gwyn, era dito na lore. Ele é incrivelmente forte, é rápido, poderoso, incrivelmente controlável. Apesar disso, é um guerreiro de espada e escudo. Muita gente não acredita nisso, mas embora nessa. Artorias também tem um grande estilo de combate em si. Foi o líder dos 4 cavaleiros mais fortes do Gwyn, praticamente. Ele é considerado o guerreiro mais poderoso de todo Dark Souls em si. Ele também é a maior lenda do universo Dark Souls e é descrito como o personagem mais poderoso além do Gwyn. Mas apesar de ter perdido para o Anos do Abismo, mano, ele é muito poderoso em si. Eu coloco ele aqui, um dos personagens mais fortes do universo Souls. Abrindo como top 2, ele que é o segundo ser mais forte do universo Dark Souls, Anos praticamente. Ele é meio que o criador da escuridão e o pai da escuridão praticamente no universo Souls. Ele criou a primeira forma de escuridão conhecida como a escuridão má em si. E meio que ele é teoricamente o segundo ser mais forte do universo Dark Souls. Ele tem o poder da escuridão e é descrito como um monstro imparável. Dizem lendas que ele talvez seja o pigmeu perdido, mas ninguém sabe ao certo se é verdade. Tudo que sabemos é que ele é o ser mais forte desse universo e é um dos monstros mais absurdos desse universo. É muito absurdo e eu considero ele muito poderoso. Na moral, aquela coisa é poderosa em si. Em primeiro lugar ele, que se não fosse ele, Gwyn, o meio que o rei de Dark Souls praticamente. Ele é teoricamente o rei dos deuses, o ser mais poderoso do universo Dark Souls antigamente, mas hoje em dia não é tanto. Ele é um dos seres mais poderosos nesse universo inteiro, nunca foi derrotado em batalha, tinha um poder de uma chama absurda, tinha a magia de raio mais forte do universo conhecido de Dark Souls, era descrito como o maior poderoso entre os reis, e foi descrito como o cavaleiro mais forte. Dividiu a alma dele tantas vezes que parecia CPF aquele treco. Não, ele passava pra todo mundo aquela alma dele, é bizarro. Mano, ele é um ser muito poderoso e ancestral. Eu considero ele aqui. E foi o primeiro Dark Lord, a primeira pessoa a se sacrificar na chama, como é mais dito. Então coloca ele aqui, o ser mais forte do universo Dark Souls.